O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fagner Sandes. O curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Fagner Sandes, eu sou advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduado em Processo Civil, mestre em Direito, professor universitário, professor de cursos de pós-graduação e preparatórios para concurso público e OAB. Essa semana nós estamos tratando de um tema bem específico do processo do trabalho, que é a ação rescisória. Na primeira aula, nós falamos sobre os aspectos introdutórios deste instituto tão importante no direito processual. Trabalhamos a possibilidade de cabimento da ação rescisória no processo do trabalho, sua natureza jurídica, os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Logo na aula seguinte, na segunda aula, portanto, versamos sobre temas envolvendo a competência e a legitimidade no que tange à ação rescisória. Na terceira aula, veiculamos as hipóteses de admissibilidade da ação rescisória, que estão previstas no rol taxativo do artigo 485 do nosso Código de Processo Civil, e sem prejuízo do que vimos da literalidade da lei, adentramos nas súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho. Na quarta aula, que precedeu a esta última, que é a quinta, nós falamos sobre o procedimento da ação rescisória. Falamos de prazo para ajuizamento da ação rescisória, a petição inicial na ação rescisória, citação, contestação, possibilidade de dilação probatória, julgamento antecipado da ação rescisória e, por fim, concluímos dizendo acerca do julgamento como ele é feito na forma do Código de Processo Civil. Pois bem, nós falamos que a ação rescisória, a petição inicial da ação rescisória, ela tem que observar os requisitos do artigo 282 e também a observância obrigatória do artigo 488 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 836 da CLT. No que tange propriamente ao artigo 836, vimos que há uma obrigatoriedade, ressalvadas algumas hipóteses, de comprovar o depósito de 20% sobre o valor da causa. E aí fizemos menção ao artigo 2º e também ao artigo 3º da Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo daquela multa, para que eu possa adentrar efetivamente na decisão, é no sentido, o objetivo daquele depósito, previsto no artigo 836 da CLT, é servir como multa quando a ação rescisória, por unanimidade de votos, for declarada inadmissível ou ainda for julgada improcedente. Então, aquele depósito prévio, daqueles que estão obrigados a realizar o depósito de 20% sobre o valor da causa, ele será revertido para o réu da ação rescisória, caso ela seja julgada inadmissível por unanimidade de votos, ou quando ela for julgada improcedente, também por unanimidade de votos. Visto isso, nós podemos agora especificar um pouco mais a questão versando sobre a decisão propriamente dita da ação rescisória. E, para tanto, nós temos que nos lembrar que é possível a acumulação dos dois juízos em sede de ação rescisória. Quais sejam? O iudicium rescindente, que é o juízo rescindente, aquele que tem por objetivo, o aso, é a desconstituição, a rescisão da coisa julgada material, e, se for o caso, cumular com o juízo rescisório, que é o pedido de novo julgamento, iudicium rescisório. Pois bem,
Assim, nós podemos adentrar efetivamente no que diz o Código de Processo Civil. E nós vamos agora ler o artigo 494 do nosso Digesto Processual Civil, que dispõe: julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença e proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito, declarando inadmissível ou improcedente a ação. A importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no artigo 20. Nada diferente do que nós abordamos até o presente momento. Eu já deixei bem assente que, quando o tribunal ele diz, por unanimidade de votos, que a ação é inadmissível ou a julga improcedente, caso a declare admissível, se ele admitir a ação rescisória, aí nós vamos adentrar no julgamento do mérito da ação rescisória. Então, são duas vertentes. Vamos por parte para ficar bem claro, com base no artigo 499 do CPC. Primeira situação: ajuizada foi a ação rescisória. O tribunal admitiu a ação rescisória, adentrou no mérito da ação rescisória e a julgou procedente, ou seja, disse efetivamente que procede o pleito rescisório, pois verificada uma ou verificadas algumas das hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil. Neste caso, a deliberação do tribunal vai desconstituir, que é o juízo rescindente, aquela decisão e vai determinar a restituição do depósito para o autor. Esta é a primeira vertente. A segunda é quando o tribunal declara inadmissível a ação rescisória ou a julga improcedente. Quando, então, aquele depósito sobre o valor da causa, de 20% sobre o valor da causa, ele vai ter todo o amparo para ser entregue ao réu da ação rescisória, que é o que diz o artigo 494. Então, o amparo normativo é neste sentido, qual seja, declarado inadmissível ou julgado improcedente, aquele valor do depósito é considerado um valor de multa que é revertido para o réu, conforme preconiza o artigo 494 do Código de Processo Civil. Muito bem, uma questão interessante que a gente precisa colocar em xeque é acerca da necessidade de pleitear necessariamente o juízo rescisório, o juízo de novo julgamento. Embora eu já tenha feito menção, cabe novamente aqui trazer à baila pelo menos dois exemplos para que nós possamos compreender efetivamente a situação do juízo rescindente e do juízo rescisório. Lembrando mais uma vez que o juízo rescindente é aquele que vai desconstituir a decisão transitada em julgado. E o juízo rescisório, quando for o caso, é aquele que vai proferir uma nova decisão. Vamos considerar o seguinte: digamos, e aí eu trago à baila, para exemplificar, uma súmula do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Lá tem uma súmula de número 21, que diz que é possível o pleito rescisório quando a sentença está fundada em lei que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, admite-se o corte rescisório em face desta decisão transitada em julgado, mesmo que, posteriormente, o Supremo Tribunal tenha declarado aquela lei inconstitucional, haja vista que aquela decisão está embasada numa norma que foi expurgada, retirada do ordenamento jurídico. Mas, professor,
tal circunstância não viola o princípio da segurança jurídica? Aí é importante que nós venhamos a recordar o que foi dito lá atrás, na primeira aula, no início do curso. Nós vimos que existem dois valores que o legislador constituinte ele pretendeu privilegiar. Quais sejam? A autoridade da coisa julgada e também o princípio da legalidade. Então, o que não pode, de fato, e não deve ocorrer, é que seja mantida no ordenamento, que seja mantida no meio jurídico, uma decisão que está embasada num texto normativo que o Supremo declarou inconstitucional. Ora, vamos à essência com base no controle de constitucionalidade. Quando o Supremo Tribunal Federal ele analisa uma ação direta de inconstitucionalidade e julga procedente o pedido formulado na ADI, ele está dizendo que aquela norma, que era presumidamente constitucional, ela é notoriamente inconstitucional. E como regra geral, é o que diz a Lei 9868 de 99, o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, essa decisão, quando no controle concentrado, abstrato de leis, ela tem efeito ex tunc. Ela retroage à data do início de produção de efeitos daquele ato normativo. Então, vejamos, se o Supremo está dizendo que uma lei de 2010 é inconstitucional, com efeito ex tunc, é mais do que evidente que uma sentença transitada em julgado em 2012, que foi fundamentada naquela lei, desafia o corte rescisório. Por isso, o enunciado da súmula 21 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Então, esse é um exemplo nítido, onde eu vou pleitear não o juízo rescisório, mas tão somente o juízo rescindente. Por quê? Não há que se falar em novo julgamento. É meramente desconstituição da coisa julgada material. É rescindir a coisa julgada material. Um outro exemplo bem interessante, e nesse caso, nós teríamos o juízo rescisório, ou seja, o iudicium rescisório, no caso, quando eu falo de novo julgamento, é porque é imprescindível que o tribunal, além de desconstituir, julgue aquela questão, profira uma nova decisão. Ora, vamos imaginar, se de fato, a minha decisão, que eu pretendo rescindir, ela está embasada numa prova falsa. Sem aquela prova, o pedido seria julgado improcedente. O tribunal, verificando que aquela hipótese procede, ele vai rescindir, juízo rescindendo, e, além disso, vai adentrar no julgamento e vai julgar, portanto, improcedente o pedido daquela reclamação trabalhista que outrora fora julgada procedente, em razão da prova falsa. Então, são situações que nós precisamos discernir. Uma vez que eu faço o juízo, que eu venha pleitear o juízo rescindente, não necessariamente eu vou também acumular com o juízo rescisório, mas é possível a acumulação. Muito bem, visto isso, nós vamos agora observar